Esse mês aqui nós falamos muito sobre isso. Quem sou? Quem sou eu? Qual é o propósito de eu estar vivendo aqui na Terra? O porquê eu estou aqui na Terra? Por que Deus me criou? Por que eu tenho vivido aqui? Nós analisamos, através da palavra, que tudo na nossa vida foi criado para a honra e glória do nosso Deus. Tudo aqui foi feito para o nome de Deus ser glorificado. Então nós falamos aqui que a nossa personalidade foi criada por Deus, foi tecida por Deus, para que tudo que nós pensamos, para que tudo que nós façamos, seja para edificar o nome dEle, para honrar o nome dEle. E nós vimos que o nosso corpo, a nossa estrutura, os nossos sentidos são feitos para honrar e glorificar o nome do Senhor. Nós vimos também que a nossa alma foi colocada em nós para que nós possamos honrar o nome do nosso Deus, glorificar o nome do nosso Deus. E no primeiro domingo que nós conversamos, nós falamos muito sobre chamado, nós falamos muito sobre propósito e nós falamos muito sobre missão. E hoje eu vou usar essas 3 palavras, nós vamos conversar bastante sobre essas 3 palavras. Deus já me chamou? Eu já tenho um chamado de Deus na minha vida? Eu já tenho um propósito? Qual o propósito da minha vida? O porquê eu estou aqui? O que eu estou fazendo aqui? E qual a minha missão? A minha missão aqui na Terra, qual é a minha missão? Por que eu estou andando? Por que eu tenho a minha família? O porquê que eu fui colocado nesse tempo? Nós vamos bater um papo sobre isso, mas antes de tudo isso eu quero estar orando com os irmãos. Queria que os irmãos estivessem fechando seus olhos, mais uma vez, e cada um se colocar na presença do Senhor de uma forma toda especial. Nós louvamos a Deus, nós exaltamos a Deus, nós glorificamos a Deus através dos louvores, através das canções. Nesse momento nós vamos colocar no altar do Senhor com nossos ouvidos, com nossas mentes, com nosso coração, para que tudo que seja ministrado aqui seja algo para transformar a sua vida, algo para modificar o seu jeito de viver, o seu jeito de pensar, o seu jeito de caminhar. Senhor, muito obrigado pelo Teu Santo Espírito, pelo que Ele fez até esse momento, Pai. Em nome de Jesus, Deus, continue a ministrar nas nossas vidas, continue a falar nas nossas vidas, Pai, essa noite, em nome de Jesus. Que Teu Santo Espírito tenha liberdade, ó Pai, liberdade no nosso meio, ó Pai. Nós repreendemos toda a investida do inimigo, toda a ação dele contra nossas vidas nesse momento, Pai. Leva cativo, Senhor, os nossos ouvidos, a nossa mente, os nossos olhos, Pai, para que nós possamos, Senhor, ser ministrados através do Teu Santo Espírito e através da Tua palavra. Usa-me, Senhor, conforme a Tua vontade. Usa-me, Senhor, como um canal de bênçãos. Amém? Queria que os irmãos tivessem abrido as suas Bíblias em Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9. Nós vamos então começar a entender um pouquinho mais. Nós vimos então a nossa identidade durante esse mês. Nós fomos ministrados através do Santo Espírito sobre a nossa identidade. Então, dentro dessa identidade, existem 3 coisas que o Espírito Santo de Deus faz na nossa vida. Um é o chamado, o segundo, o propósito, e o terceiro, ele nos entrega a missão. Lucas capítulo 9 diz assim: Jesus envia os 12. Reunindo os 12, Jesus deu-lhes poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças, e os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhe: não levem nada pelo
pelo caminho nem bordão, nem saco de viagem, nem pão, nem dinheiro, nem túnica extra. Na casa em que vocês entrarem, fiquem ali até partirem. Se não os receberem, sacuda a poeira dos seus pés quando saírem daquela cidade, como testemunho contra eles. Então eles saíram e foram pelos povoados, pregando o evangelho e fazendo curas por todas as partes. Amém? Então aqui nós vemos, é algo tão interessante a gente ver que Jesus ele convoca, ele chama os 12 discípulos. Se nós voltarmos um pouquinho no capítulo 5, nós vemos que Jesus ali ele estava chamando seus discípulos, ele estava recrutando eles para caminhar junto com ele, a conhecer um pouquinho dele, saber quem era Jesus. Então, no capítulo 5 nós vemos que Jesus ele chama os discípulos para andar com ele. Jesus ele convida e dá o chamado na mão deles e fala: eu quero que vocês andem comigo, eu quero que vocês preguem as boas novas de salvação. E daí aqui no capítulo 9 nós continuamos entendendo isso. Jesus ele chama os discípulos e daí aqui ele coloca um propósito e uma missão para eles. Ele chama os 12. É interessante que até esse momento, em algumas oportunidades, quando Jesus estava andando, não era todos os discípulos que estavam andando com ele. Em alguns momentos ia alguns, em outros momentos iam outros. E nesse momento específico, Jesus ele convoca, Jesus ele chama todos os discípulos para andar com ele e entregar uma missão. Jesus ele fala assim: eu quero que vocês saiam, todos os 12 saiam a pregar o evangelho, e eu já vou dar para vocês todo o poder. Versículo 1: reunindo os 12, Jesus deu-lhes poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças. Então Jesus ele chama os discípulos, ele convoca os discípulos e fala assim: eu quero que vocês saiam para pregar a palavra. Só que para vocês saírem, eu já vou colocar nas suas mãos o poder e a autoridade para expulsar demônios e curar doenças. Ele dá uma missão e ele já dá o poder nos 12 discípulos. É muito interessante isso, porque Jesus ele capacita, Jesus ele equipa os discípulos, né? Ele dá o equipamento que eles precisam para poder fazer essa missão. Então ele não só joga a missão nas mãos dos discípulos, mas também ele capacita, ele dá o poder, ele dá aquela autoridade que Jesus tinha. Então Jesus ele capacita, dá todo o poder sobre os demônios. Jesus ele capacita e dá o poder sobre as doenças, e ele comissiona para que eles possam continuar a pregar o evangelho. Então você vê que ele chama, ele faz aquele chamado com os 12 discípulos, e depois ele dá uma missão, e também ele dá o suporte. É muito interessante que nós continuamos vendo que o Messias, aquele que nós estávamos falando agora, que nós estávamos cantando, aquele que tem todo o poder, aquele que é soberano, ele compartilhou o poder. A Letícia vai saber dessa palavra. Poder significa dunamis. Esse é o poder de Jesus na nossa vida. Ele também deu toda a autoridade. Toda a autoridade ele deu na mão dos discípulos. Então ele capacitou. Ele pegou os discípulos e os enviou a pregar a palavra do Senhor. Então nós começamos a ver que Jesus ele coloca um estilo de vida na vida dos discípulos. Ele começa a transformar o estilo de vida desses discípulos que já estavam vendo, que já estavam sentindo que eles estavam caminhando com Jesus.
Então, eles começaram a visualizar esse estilo de vida, eles começaram a enxergar esse estilo de vida, e nesse momento do seu chamado, eles começaram a praticar esse estilo de vida. Então eles pararam de só olhar como fazia, enxergar como o que eles sentiam aquilo que eles estavam vendo, e começaram a praticar. Eles começaram a praticar um novo estilo de vida, um estilo de vida que cura, que liberta, que transforma, que faz grandes coisas, porque Deus deu toda a autoridade, Jesus deu toda a autoridade. Então, através desse novo estilo de vida, eles proclamaram a palavra do Senhor. Eles foram chamados para proclamar a palavra do Senhor, de levar as boas novas de salvação. Eles também foram chamados para curar todo tipo de enfermidade, curar tudo aquilo que pudesse aparecer na frente deles, libertar e fazer sinais e maravilhas. Jesus deu todo o poder. Mais uma vez, versículo 1, reunindo os 12, Jesus deu-lhes o poder e a autoridade para expulsar todos os demônios e curar todas as doenças. Jesus colocou esse poder na mão deles. Jesus colocou essa capacidade, ele equipou os seus discípulos a poder fazer isso. Dentro desse plano que Jesus tem, que nós vemos em Mateus 28, versículo 16 em diante, nós vemos que Jesus, dentro desse plano de salvar a humanidade, de trazer eles para dentro do reino do Senhor, dentro disso, nós vemos algumas coisas que os discípulos precisavam se submeter. Então nós vemos que dentro desse plano de salvar a humanidade, em que nós estamos incluídos, nós precisamos nos submeter a algumas coisas que Deus quer. Uma delas é manter um estilo simples de viver. Então Jesus, quando ele convoca os discípulos, ele convoca esses discípulos incentivando eles a manter um estilo simples de vida, não se preocupar com as coisas materiais. Jesus ele mostra para eles que eles não precisam se preocupar com isso. Eles precisavam confiar na generosidade e na provisão divina. Coisas difíceis de nós mantermos, né? Coisas difíceis de nós entendermos, ter o senso de urgência, remindo o tempo e aproveitando todas as oportunidades que Deus dava a eles de pregar a palavra de Deus. Mas aonde o senhor está vendo tudo isso, pastor? E os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos, e disse-lhes: não leve nada pelo caminho, nem bordão, nem saco de viagem, nem pão, nem dinheiro e nem túnica extra. Na casa em que vocês entrarem, fique ali até partirem. Se não os receberem, sacuda a poeira dos seus pés e saia daquela cidade como testemunho contra elas. Então ali Jesus ele fala assim: não leve túnica extra, não leve bordão, não leve o saco onde que eles colocavam as coisas, não leve pão. Confie plenamente em mim. Confie plenamente em mim. Confie na generosidade daquele que vai receber você. Confie plenamente em mim. Eu estou pregando aqui falando dos discípulos, mas eu queria que você já se colocasse no lugar desses discípulos. Queria que vocês já começassem a sentir isso na sua vida. Quando Jesus te chama, Ele te convida a ficar nessa posição, a se submeter a essa posição, manter um estilo de vida simples, não se preocupar com as coisas materiais. Jesus ele nos convida, ele nos chama, ele nos leva a um propósito, ele nos leva a uma missão, e ele
aceitemos isso. Confiar na generosidade da previsão divina, do que Deus vai cuidar da nossa vida, saber que Ele vai cuidar de cada momento, de cada instante, e que Ele vai estar colocando as suas mãos poderosas em todos os momentos. O objetivo principal de Jesus, através das nossas vidas, é de salvar a humanidade. O objetivo principal de nós estarmos aqui, vivendo aqui na terra, é de salvar a humanidade. A humanidade é essa que está afastada de Deus. Romanos 3:23. Nós estamos, por causa do pecado, nós estamos separados do nosso Deus. Mas o objetivo dele, através de nós que já temos o chamado, que nós que já temos um propósito, é de salvá-los, é de levar eles a conhecer Jesus. Se não os receberes, sacuda a poeira dos seus pés quando saírem daquela cidade, como testemunho contra elas. Então eles saíram e foram pelos povoados, pregando o Evangelho e fazendo curas por todas as partes. Eles receberam o chamado esse de levar as boas novas de salvação. Eles tinham um propósito, levar a humanidade a conhecer Jesus como o único e suficiente Salvador. E receberam a missão. Missão essa de fazer eles encontrar as boas novas de Jesus. É tão interessante que nesse versículo 5 nós vemos aqui que Jesus fala assim: no momento que eles não ouvirem as boas novas de salvação, bata a sandália dos seus pés e vai embora. Jesus ele usou uma linguagem que era nesse cotidiano, nesse contexto, que era os judeus, quando eles saíam de uma terra ou passavam por uma terra que era de gentios, quando eles terminavam, quando eles saíam dessa cidade, eles batiam os seus pés, porque eles entendiam que eles estavam sendo contaminados, né? Então eles batiam o pé, então tiravam toda aquela poeira, se limpavam de toda a contaminação. Jesus, quando ele estava falando isso, quando ele colocou esse contexto, ele disse isso: se vocês pregarem a palavra e eles não ouvirem, pode bater os pés, bate a poeira e não se preocupem, o serviço de vocês já foram feitos. Eles receberam o chamado. Jesus chamou eles e colocou na mão deles uma missão. Mas aqui é interessante que nós vemos que Jesus ele chama simplesmente os 12. Ele convoca os 12 a pregar o Evangelho. Quando ele chama, ele coloca a sua identidade e ele fala: eu quero que vocês façam isso. Ele coloca o poder dentro dele, ele coloca a autoridade dentro deles. Então ele coloca a sua identidade nos discípulos. Queria que os irmãos pulassem para o capítulo 10, Lucas 10. Diz assim: depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou de 2 em 2 adiante dele, a todas as cidades e lugares onde eles estavam prestes a ir. Ele lhes disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Vão, eu estou enviando como cordeiros entre os lobos. Não levem bolsa, não levem saco de viagem, nem sandálias, e não saúdam ninguém pelo caminho. Quando entrarem numa casa, digam primeiro: paz a esta casa. Se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vocês. Fiquem naquela casa e comam e bebam
falarem, não fiquem murmurando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam o que for posto diante de vocês. Curem os doentes que ali houver. E digam-lhe: o reino de Deus está próximo de vocês. Mas, quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, saiam por suas ruas e digam: até o pó da sua cidade que se apegou aos meus pés, sacudimos contra vocês. Fiquem certos disso: o reino de Deus está próximo. Amém? Aqui é um texto um pouquinho depois. E é interessante que Jesus aqui ele convoca os 12 e convoca mais uma quantidade, 60 pessoas, tornando assim um montante de 72 pessoas. Então aqui nós começamos a ver nesse contexto que Jesus já estava com uma equipe, ele já estava com uma galera que estava andando junto com ele, já tinha bastante pessoas que já estavam entendendo o que eram as boas novas de salvação. Então novamente Jesus chama os discípulos e mais as pessoas que estavam próximas dele para uma nova missão. Então ele convida, ele chama, mas essa galera, ele coloca um propósito e ele chama eles para fazer uma missão, com uma pequena diferença, não só os 12, mas uma outra galera junto, 72 pessoas. Só que tem um significado. Jesus ele enviava de 2 em 2. Ele convidou eles a saírem de 2 em 2, e tem um significado isso: o fortalecimento e o apoio mútuo, para que um pudesse ajudar o outro, que no momento de dificuldade um pudesse dar suporte para o outro, um pudesse orar pelo outro, um pudesse fortalecer o outro. Então Jesus ele convida essas pessoas, encaminha de 2 em 2, e tudo tem um significado. E também eles tinham que ter dar testemunho sobre o outro. Então tudo que acontecesse com um, o outro também estaria sabendo. Então Deus, Jesus, ele tinha um propósito de ter enviado todos eles juntos. Daí continuando, nós começamos a ver que Jesus ele coloca as mesmas regras. Quando ele enviou os 12, ele coloca para esses aqui também. Então eles falam: saiam, não leve pão, não leve alimento, não leve a sua sacolinha, não leve sandálias extras, não leve túnicas extras. Jesus ali ele não estava querendo dizer para os discípulos: vai sem sandálias. Ele estava querendo que os discípulos confiassem plenamente no poder dele, plenamente naquilo que ele tinha preparado, plenamente para quê? Para o plano que Deus tinha colocado para ele, para o propósito que eles tinham que seguir. Daí Jesus, a gente olha assim: nossa, Jesus ele pediu para que os discípulos fossem estúpidos, fossem sem educação, porque ele fala aqui também no versículo 4, 5, ele fala assim: não saúda ninguém, não fale com ninguém, não cumprimente ninguém. Aí é interessante a gente saber o porquê que Jesus falou isso. A saudação naquela época era algo mais elaborado, era algo mais sofisticado, não era só assim: boa noite, tudo bem? Como que vai a família? Tranquilo? Então tchau. Ele não era dessa forma. Eles podiam passar até horas conversando. Eles passavam um tempo de qualidade juntos, colocava a prosa em dia, então era algo maior. O que Jesus queria ali? Ele queria que eles fossem mais rápidos. Eu quero que vocês aproveitem, eu quero que vocês tenham um senso de urgência. Então cumprimente, mas já vai fazer a missão, já saia e vá fazer o propósito que eu coloquei nas mãos de vocês. Não perca tempo conversando, não perca tempo com coisas que não vão ajudar você na hora de falar das boas novas. Então nesse contexto, Jesus ele não estava falando com os discípulos serem sem educação, mas que eles fossem objetivos.
em levar as boas novas de salvação. Ele queria velocidade. Ele não queria delongas. Mas é interessante que, com tudo isso, com todas as regras que Jesus colocou para eles, os discípulos não deveriam se preocupar com o sustento e nem com o acúmulo de bens. Então não precisava levar túnicas extras, não precisava levar 1, 2, 3 túnicas, não precisava levar 2, 3 sandálias, simplesmente confiar no plano de Deus. Amém. Aqui nós estamos falando dos discípulos, mas a palavra é para nós. Nós precisamos confiar no que Deus quer para nossas vidas. Nós precisamos entender que Deus, nós não precisamos se preocupar com o sustento que Deus tem para nossas vidas. Isso é consequência. A partir do momento que nós dedicamos a entender o chamado, quando nós entendemos qual é o propósito, quando nós visualizamos a missão que Jesus, que Deus tem para nossas vidas, nós começamos a entender que essa preocupação com o meu sustento tem que se colocar na mão do Senhor. Ele vai resolver todos os problemas, Ele vai ajeitar todas as coisas. Muitas das vezes Ele vai deixar você passar por dificuldades, Ele vai deixar você sentir uma dor para que você amadureça, mas Ele quer que você plenamente confie no Senhor Jesus. Ele quer que nós confiemos tudo na mão dele. Não era para levar saco de dormir ou alforjes onde se colocava todas as coisas. A sua manutenção, a sua alimentação, todas as coisas viriam de Deus, do cuidado de Deus para com eles, de pessoas generosas que Deus ia colocar na direção dele, de pessoas generosas que iam acomodar eles, de pessoas generosas que iam receber eles. E é interessante que mais uma vez Jesus compartilhou todo o poder. Jesus compartilhou com ele todas as coisas para que eles pudessem fazer a vontade do Senhor. Aqui nós vemos a perfeição da obra de Deus. Nós enxergamos a perfeição da obra de Deus. Quem fez o chamado? Quem fez o chamado? Jesus. Jesus chamou os discípulos. Eu quero que vocês venham ser pescadores de homens. Eu quero que vocês levem a salvação. Então foi Jesus que chamou. Foi Jesus que chamou cada um que está aqui. Foi Jesus que nos trouxe a entender a morte e crucificação dele, o sangue que foi derramado pelos nossos pecados. Foi eles que correram atrás da missão? Não, foi Jesus que colocou a missão na vida dele. Jesus que falou: eu quero que vocês façam essa missão, eu quero que vocês trabalhem esta missão. Os discípulos só se colocaram à disposição. O que nós devemos fazer? Nos colocar à disposição do Senhor. Ah, pastor, mas eu não sei qual é o meu chamado, eu não sei qual é o meu propósito, eu não sei qual é a minha missão. Eu estou dando aqui, mostrando para nós o que nós devemos fazer, de que forma nós devemos fazer, porque toda a autoridade já está nas nossas mãos. Deus, Ele nos deu toda a autoridade. Versículo 17. E os 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submeteram a nós em teu nome. Senhor, foi maravilhoso tudo isso que aconteceu com nós. Nós pregamos a tua palavra, nós expulsamos demônios, nós quebramos cadeias, nós curamos pessoas que estavam enfermas, nós curamos cegos, nós curamos pessoas que não andavam. Senhor, foi maravilhoso. Até os demônios se dobravam a nós pelo teu nome. Porque nós saímos com o poder, nós saímos com aquilo
aquilo que o Senhor colocou, com aquela capacidade que o Senhor colocou na vida deles. João 14, versículo 12, diz assim: em verdade lhes digo, que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, fará coisas ainda maiores do que essas. Amém? Amém. Todo mundo aqui crê em Cristo? Amém. Então todo mundo aqui vai fazer coisas maiores do que Ele fez. Amém? Amém. Nós temos todo o poder e autoridade. A autoridade é essa que Deus colocou nas nossas mãos. Nós fomos chamados através da morte de Jesus na cruz do Calvário. Nós fomos chamados com o propósito de salvar pessoas, de levar pessoas que necessitam conhecer Jesus.